Bhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vancha Kalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Muito bom, muito feliz aqui. Mais um encontro, mais um dia em que a gente tem essa incrível oportunidade de estar em associação e falar sobre temas elevados, né? Trazer esse lugar do conhecimento para a vida da gente, um conhecimento prático, um conhecimento que não é abstrato em relação à consciência ou à existência. É um conhecimento prático, um conhecimento efetivo, que fala sobre a verdade do propósito da nossa existência. A gente faz esse estudo, né? A gente abre a oportunidade para ter essa conversa, justamente porque a gente está utilizando ferramentas muito poderosas de decodificação da realidade e também de interpretação e leitura da nossa própria existência individual e também do nosso papel coletivo. Então, eu queria dizer que para quem está entrando pela primeira vez no canal, está assistindo esse vídeo, a gente é o grupo Astrologia Singular, eu sou o Goranataraj, sinta-se à vontade para entrar no nosso encontro ao vivo também. Basta mandar uma mensagem pelo Instagram, o Instagram também é Astrologia Singular, ou pode me procurar como Goranataraj, as informações vão estar na descrição desse canal. Se achar legal também, dá um like, coloca para seguir, e chama as pessoas que possam ter algum interesse no conhecimento védico, no autoconhecimento, no conhecimento que fala sobre essa relação entre causa e efeito, que a gente conhece como karma, né? Então, hoje é um dia extremamente auspicioso. Essa é uma palavra legal, né? Auspicioso, auspiciosidade. Fala sobre bênçãos, fala sobre ser um momento, uma circunstância em que a gente está sendo abençoado. Então, um dia auspicioso é um dia em que todas as atividades elas recebem um nível de purificação e que se a gente souber disso e a gente direcionar o resultado das nossas ações para o benefício de todos, e como uma oferenda a Deus, seja esse Deus o nome que você acha apropriado, seja esse Deus o aspecto ou a qualidade que você se identifica. Então existe um aspecto, existe um nome, existe uma personalidade de Deus para cada entidade viva. Porque Deus mesmo diz que Ele está dentro de tudo. E Ele está dentro de tudo na forma da matéria, e Ele está dentro de tudo na forma da consciência também. Então a gente nunca está separado de Deus. E aí a gente entende que essa parcela de Deus que está dentro da gente é o Deus com o qual a gente se relaciona o tempo todo. Então ele vai ter o nome e a qualidade que a gente entender que é a mais apropriada e sincera para a gente se relacionar afetuosamente e devocionalmente.
Basicamente, essa é a base do estudo da gente. Procurar pela identidade da nossa alma e qual é o papel e a relação dessa nossa identidade de alma com a suprema personalidade de Deus, com essa forma de todo orgânico, a consciência suprema. Então, convido todo mundo também para ver os vídeos anteriores. A gente tem feito leituras muito legais, de escrituras muito importantes. A gente trouxe o conhecimento de vários mestres espirituais, principalmente Srila Swami Maharaj Prabhupada, Srila Siddhara Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj e vários outros mestres que ainda estão por aqui, né? Ainda continuam ensinando. E também muitos mestres que falam sobre astrologia, entendendo que essa astrologia, da forma como a gente estuda, é realmente uma astrologia voltada para o entendimento da nossa alma. E por que eu falei que hoje é um dia auspicioso, né? Hoje é Purnima. Purnima é a lua cheia, completamente cheia, né? Então, das 30 luas, só existe uma lua realmente cheia, que é a lua chamada Purnima. E também só existe uma lua completamente vazia, que é a Amavasya. Então, Purnima e Amavasya, pelo estudo do Panchang, que fala sobre os titis, e os titis são essas amplitudes luminosas da lua. Então, essa amplitude luminosa de Purnima, que é 100% de luz, e Amavasya, que é 100% sem luz, sem reflexo do sol, são consideradas as mais auspiciosas entre os titis. Sendo que esse titi de hoje, Purnima, é chamado de Balarama Purnima. Por quê? Porque fala sobre o dia do aparecimento do Senhor Balarama. E quem é Balarama, né? Balarama é uma grande personalidade no sentido cósmico, não cósmico no sentido do universo, mas cósmico no sentido de toda a existência. Então, quando a gente pensa no infinito, na eternidade, a gente está falando dos planos espirituais, transcendentais, não dos planos materiais. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente não está falando sobre um Deus que vive dentro do universo ou um Deus que está dentro da criação. Deus está além da criação, porque toda criação é temporária e finita, e Deus é eterno e infinito. Então, quando a gente pensa nos aspectos de Deus, e a gente já abordou isso aqui várias outras vezes, né? Principalmente quando a gente estava lendo o Srimad Bhagavatam e vendo a descrição da criação do nosso universo a partir de Brahma. E Brahma é o aspecto de Deus que é o Criador e que carrega em si o modo, o guna da paixão, porque a paixão é a energia criativa. Então, durante o processo de criação, a gente entendeu que existe o papel do criador, que está no modo da paixão, o papel do mantenedor, que está no modo da bondade, e o papel do destruidor, que está no modo da ignorância. Então, a gente tem Brahma, o criador, na paixão, Vishnu, o mantenedor, na bondade, e Shiva, o destruidor, que está no modo da ignorância. Tudo isso com uma diversidade de elementos e subdivisões para a gente entender o que cada uma dessas qualidades e desses modos da natureza significam com mais profundidade, né? Só que tudo isso está dentro do plano da criação. Então, além do plano da criação, a gente entende que existem os mundos Vaikunta, onde tudo é eterno, pleno de conhecimento e êxtase. Então, os planos realmente espirituais e transcendentais são os mundos Vaikunta. Nesses mundos Vaikunta existem diferentes aspectos de Deus.
Todos eles são aspectos da suprema personalidade de Deus. E aí é como se a gente estivesse graduando, como se a gente estivesse indo para níveis cada vez mais elevados da ontologia teísta. E aí a gente entende ontologia como níveis, como séries de uma escola, como graduações de alguma arte marcial. Então, você começa num nível baixo e você vai evoluindo, e aí quando você chega nas plataformas mais elevadas de eternidade, conhecimento e êxtase, você está nos mundos Vaikunta. Mas dentro dos mundos Vaikunta existem várias subdivisões, até que você chega na plataforma mais elevada dos mundos Vaikunta, que se chama Goloka Vrindavana. E em Goloka Vrindavana acontece uma série de passatempos muito específicos que se referem à suprema personalidade de Deus. Fala aí, Lucas, tu levantou a mão. Sim, hoje eu imprimi aquele PDF que você mandou, né? Tipo, aqui tem a Terra, né? Isso. E os mundos celestiais, né? Sim. Aí, ó, Brahma Jyoti, que é a parte intermediária, a parte que divide. Então, para baixo do Brahma Jyoti está o universo que a gente está dentro, e para cima são os mundos Vaikunta. Tá vendo? Essas bolinhas são todos os mundos Vaikunta. E aí você sobe mais, e aí chega na flor de lótus, que é onde estão os passatempos de Krishna. E aí diferentes aspectos dos passatempos de Krishna também. Fala. Não, era só para mostrar mesmo, porque foi. Ah, massa, massa. Não, é incrível. Dá para pegar esse pôster aí e ficar, tipo, um ano estudando só esse pôster. E vai faltar conteúdo, tipo, vai faltar tempo para o conteúdo que tem, tá ligado? Não é que vai faltar conteúdo, vai faltar tempo para o conteúdo que tem. E ficou massa esse tamanho que tu imprimiu, hein? Ficou legal. Dava para imprimir maior, porque ainda mas ainda dá para ler ainda, porque tem um texto que Sim, tá sim. explicando mais ou menos, mas dá para já é um tamanho bom, é um A3 esse aqui. Mas o PDF ele é gigantesco, dá para imprimir um A1, um A0 brincando com ele, porque ele tem 2 metros E então? de resolução ainda. Então, tipo, É para fazer banner, velho. Massa, massa. Que bom que tu imprimiu, pô. Isso aí, só de você colocar na parede e ficar meditando nisso, já expande a sua consciência, tá ligado? Já amplia, assim, a percepção, né, que a gente tem da realidade. Então, entendendo a pessoa suprema, e eu gosto muito dessa palavra, assim, dessa expressão, né? Não é uma palavra, né? Dessa expressão, a pessoa suprema. Entendendo a pessoa suprema ou procurando conhecer a respeito da pessoa suprema, a gente vai ver que o principal nome dela é Krishna. E essa pessoa suprema, o ser original, assim como é descrito por Brahma, no Brahma Samhita, que são as orações de Brahma, né? Então, quando Brahma, o Deus Criador, ele termina o papel dele e ele vai meditar, ele medita justamente em Govinda. E Govinda é um dos nomes de Krishna, que significa aquele que protege as vacas, aquele que cuida das vacas, aquele que dá prazer às vacas. Então, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Brahma fala, eu medito em Govinda, que é o ser original. Então, quando a gente pensa, se ele é original, tudo emana dele. Mas como é que acontece essa emanação do ser original? Como que se manifesta essa criação original? Já que Brahma não é o criador original. Quem é o criador original? É Krishna, é Govinda. Brahma
se inspira nos passatempos que acontecem em Goloka Vrindavana para criar o universo. Por quê? Porque o universo é temporário. Goloka Vrindavana é eterna. Então ele se inspira no que é eterno e infinito para criar o que é temporário e finito. Então, quando ele está nesse processo de adoração, ele fala, né, esse mantra, que é uma frase que vai estar dentro de vários versos, Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. E dentro desses versos que ele descreve Goloka Vrindavana, ele fala sobre o Senhor Balarama. E é muito interessante, né, a gente poder ter acesso também ao significado dessas palavras em sânscrito. Isso é muito importante para a gente poder aprofundar também o entendimento sobre o conhecimento que a gente está tentando se aproximar. Então, quando a gente procura, né, o significado da palavra Krishna, é escuro. Krishna significa escuro. Mas Krishna também significa o todo, o atrativo, aquele que atrai tudo para si. Beleza. Quando a gente entende isso, pela perspectiva, né, pelo campo de interpretação da física mesmo, da física materialista, né, a gente vai chegar no campo quântico e a gente vai entender que, a partir da concepção quântica da existência, a força que dá origem à matéria, para que a matéria exista, é a gravidade, é a primeira força. Gravidade significa aquilo que atrai. Krishna. Então, essa força que dá origem, que traz a possibilidade de haver a existência material, é Krishna. E Krishna fala no Bhagavad Gita que ele está dentro de tudo que existe. Então, ele é a força que une a existência, que cria a existência, né? Que dá movimento à existência. Que aí é quando a gente entende também, dentro de um outro campo de interpretação, que a existência é lila, que é esses passatempos transcendentais, mas também é uma dança. Tudo está se movimentando harmonicamente, se relacionando, os elementos materiais, né? E aí a gente pode entender os elementos até subatômicos. Eles estão em movimento e eles estão em harmonia. Por quê? Porque quando você vai para a decomposição da matéria até esses elementos primordiais, que aí você vai ter a força do campo gravitacional que gera uma membrana de repulsão atômica que gera a diferenciação dos elementos. Mas dentro desse campo de repulsão atômica, no nível subatômico, quântico, a matéria, ela é luz, fóton, fóton é luz, então ela é um fragmento de luz, ela é uma parcela, ela é uma partícula de luz, entendendo como partícula mesmo, como uma parte. E aí a gente tem que é resultado também da gravidade, que é o eletromagnetismo em forma de onda. Então, existe uma onda eletromagnética dentro de um campo gravitacional que atua refletindo um espectro, um fragmento de luz que foi capturado dentro disso. O que é que isso significa se a gente for pensar, né, imageticamente? É como se fosse uma bolha de sabão. E aí a gente só enxerga essa bolha de sabão porque a luz bate nela e reflete. Então, é esse reflexo de luz que
se espelha na superfície desse campo gravitacional eletromagnético, e dentro dele ele é uma partícula sonora, ele é uma vibração, um fragmento de uma onda. E é aí quando a gente entende o experimento quântico que deu origem a essa teoria, né? Que aí é uma teoria, mas foi provada justamente porque eles conseguiram fotografar isso. E o mais maluco é, na hora que eles fotografam, as duas coisas elas estão mudando o tempo todo. Uma hora é fóton e uma hora é um comprimento de onda. E eles conseguiram pegar essa transição. Então, eles pegaram a transição do fóton para o comprimento de onda. Então, é uma imagem muito maluca. Que também é isso, né? Tipo, como eles capturaram essa imagem, é o processamento computacional de uma informação elétrica. Por quê? Porque não existe lente, não existe um microscópio que consiga capturar esse tipo de informação. Então, isso é uma simulação que foi feita por um computador que estava processando essas informações que foram capturadas dentro de um experimento quântico. Então, assim, é muito maluco, mas o que eu quero dizer? Krishna é essa força gravitacional. Essa força gravitacional original, a consciência original, a pessoa suprema, que é o ser original, o primeiro de todos, ele manifesta dele mesmo uma expansão plenária que carrega algumas características específicas que não são totais, porque todas as características com 100% da potência estão apenas em Krishna. Então ele expande uma parcela do poder dele de forma plenária, mas com menos características do que ele, que se chama Balarama. Balarama. Bala é poder, Rama é prazer, êxtase. Então, Balarama é a potência do prazer, a potência do êxtase, Ananda. Então, quando a gente pensa Satitananda, né, não é que Balarama se resume a Ananda, mas ele é a potência do êxtase. E a segunda expansão, não que exista hierarquia aí, mas a segunda expansão de Krishna é Radharani. E Radharani é a personificação, a identidade do amor e da devoção. Então a gente tem o amor e a devoção juntos numa personificação, e a gente tem a potência do êxtase numa outra personificação, e a gente tem a pessoa suprema se relacionando com essas duas personalidades que emanaram dele. E aí é interessante por quê? Porque Balarama, nos passatempos de Vrindavana, ele é um vaqueirinho irmão de Krishna, irmão por parte de pai, né? E ainda o pai é adotivo, porque o pai dele mesmo, o pai original de Krishna, ele está preso num castelo, junto com a mãe de Krishna. Então, Krishna, misticamente, né? Eu já estou antecipando, por quê? Porque daqui a 15 dias é Jamashtami, que é o dia do aparecimento de Krishna nesse mundo. Então, a gente está comemorando o aparecimento de Balarama nesse mundo. A gente não está considerando o dia que Krishna manifestou Balarama, porque isso está fora do tempo e do espaço. Não é um dia que pode ser calculado. Não existe o dia em que Krishna cria Balarama, que ele expande Balarama, porque isso está fora do tempo e do espaço, é eterno. Então isso sempre aconteceu. Nunca houve um tempo em que Balarama não existisse, porque Balarama está além do tempo e do espaço. Mas, como Avatar, 5.000 anos atrás, 5.000 e poucos anos atrás, Krishna veio para esse mundo e Balarama também veio para esse mundo, e Balarama nasceu no dia de hoje.
Basicamente é isso. Então, no plano material, Balarama, esse irmão de Krishna, esse menino vaqueiro, ele aparece no dia de hoje. Nesse lugar transcendental, Balarama, ele se expande de novo. Tipo, Krishna expande em Balarama, cria Balarama. Balarama cria vários outros. Esses que Balarama cria, um deles é Ananta Shesha. Ananta Shesha é aquela serpente de várias cabeças que aparece atrás de todos os avatares, praticamente, e que é a que funciona como um colchão flutuante, onde Vishnu está deitado nos oceanos, no oceano causal e no oceano cósmico. Então, dentro do universo material, dentro de cada universo material, tem um Vishnu, que é Garbhodakashai Vishnu, que está deitado em cima de Ananta Shesha no oceano, e esse Vishnu nasce uma flor de lótus na barriga dele, e é onde nasce Brahma, que vai criar esse universo. Essa cobra, Ananta Shesha, é Balarama também. Sendo que existe um outro Vishnu, que é Mahavishnu, que Kshirodakashai Vishnu. Kshirodakashai Vishnu, que é Mahavishnu. Esse Vishnu, ele também está deitado em cima de uma Ananta Shesha, só que ele está fora desses universos materiais. Por quê? Porque esse Mahavishnu, ele está meditando, tirando o cochilo dele lá, fazendo Nidra Yoga, e ele sonha. E nesse sonho, durante o sonho, né, ele transpira, e de cada poro do corpo dele sai uma gota de suor. E essa gota de suor é um desses universos, onde ele está dentro dele também, flutuando em cima de outra Ananta Shesha, nasce a flor de lótus com o Brahma que vai criar esse universo. Então, esse Mahavishnu, Kshirodakashai, ele sonha que ele entra dentro de todos os universos que ele cria a partir da transpiração dele. E ele entra dentro de tudo que vai ser criado por Brahma para poder conhecer e ter experiências. Então, tudo essa cosmogonia toda, ela se manifesta para a satisfação de Krishna. Por quê? Porque isso tudo são expansões que ele vai criando para aumentar a capacidade de relacionamento, porque é o relacionamento que traz a experiência e o prazer para ele. Então, tudo se relaciona diretamente com Krishna, seja de forma pessoal ou de forma impessoal também. Por quê? Porque quando a gente se relaciona com os aspectos da matéria, isso não deixa de ser Krishna. Só que a forma como a gente se relaciona com a matéria modifica o resultado kármico. Por quê? Porque a gente se relaciona com a matéria para o nosso próprio proveito. E aí isso gera um karma que aprisiona a gente dentro do universo material. Mas quando a gente entende que tudo é Krishna, como Krishna mesmo fala no Bhagavad Gita, que não há um sábio, ele não vê diferença dentro da criação. E então ele trata com igualdade um rei, um elefante, um cachorro, um mendigo, um comedor de cachorro, uma formiga ou uma árvore ou um pássaro. Então esse sábio que entendeu que tudo é Deus, ele não se envolve com o resultado das ações. Por quê? Porque ele não está fazendo nada para o proveito próprio. Tudo que ele faz é um serviço, tudo que ele faz, ele oferece a Deus, ele não assume que ele é o executor e ele não deseja o resultado daquela ação para si. Então, esses são os processos de yoga, né, que são descritos no Bhagavad Gita. Mas como eu estava falando, Balarama é essa grande personalidade que se coloca a serviço
Então ele se coloca a serviço como? Ele é o próprio sustentador do universo. Por quê? Porque ele sustenta Vishnu. Então Vishnu, que é esse aspecto da bondade, o Deus no modo da bondade, ele está sendo sustentado por Balarama, por Anantashesha. Então, quando a gente vai pensar, né, e isso falam muito, né, toda a parafernália é Balarama. O que é a parafernália? Tudo que serve a Deus. Então, o sino do Arati, o incenso, a cártala, a mridanga, o castiçal, o altar, o templo, a roupa do sacerdote, tudo é Balarama. Tudo é Balarama. Então, quando a gente pensa que tudo é Balarama, a gente tem que pensar, putz, eu tenho que cuidar bem disso. Eu tenho que preservar isso. Eu tenho que dar muito valor a todas essas coisas que estão agindo diretamente ao serviço de Deus, porque isso é Balarama. Então, é uma maneira muito bonita também, né, da gente trazer valor a todas as coisas. Porque quando não é assim, é maia, é ilusão. É quando a gente olha para um objeto e acha que o objeto está relacionado com propriedade, meu, ou com identidade, eu. E aí isso é ilusão. Então, toda a falsa concepção de eu e meu é ilusão. Tudo que a gente entende que é Deus, aí sim é realidade. E aí é isso. Quando a gente entende que Deus está em tudo e Ele controla todas as coisas, fica tudo mais fácil. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre Balarama, é bem legal. É porque assim, eu queria só trazer essa informação, porque ela está muito dentro do nível devocional. E talvez algumas pessoas não tenham tanto experiência mesmo, né? Não tenham buscado sobre esse conhecimento específico, mas é importante a gente ter algum acesso a essas informações. Então, eu vou dar continuidade à leitura do Graha Sutras e também vou dar continuidade à leitura do A Busca por Shri Krishna. E aí, como a gente já está adiantado no tempo também, agora que eu vi, esse capítulo, ele não é grande. Eu vou tentar ler ele todo. Eu acho difícil que eu consiga, então, porque ele é bem denso. Então eu vou ler ele até um subtítulo. Se der, aí eu leio o outro pedaço do subtítulo. Aí eu teria que ter. Então, são 3 tópicos dentro desse capítulo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente está lendo A Busca por Shri Krishna, que é um livro que foi compilado por Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj, com a supervisão, né, do hoje chamado Srila Bhakti Ranjan Madhusudana Maharaj, que na época ele era o Mahananda Prabhu, ele era o secretário da missão. Então, com a compilação de Goswami Maharaj e a edição e supervisão de Madhusudana Maharaj, esse livro ele veio à tona como uma das 3 deidades literárias do Sri Chaitanya Saraswati Mata na época de Srila Sridhara Maharaj. Então, ele foi feito através de gravações, né? Os ocidentais, quando chegaram para começar a se associar com o Srila Maharaj, eles gravaram muitas horas de conversas e aulas que eles tiveram com o Srila Maharaj, e o Goswami Maharaj acabou fazendo esses 3 primeiros livros, que são considerados as 3 primeiras deidades
literárias de Shristara Maharaj. Esse é a busca por Shri Krishna. A gente está no capítulo 4, e o capítulo 4 fala sobre a origem da alma. Isso é extremamente importante para a gente entender a trajetória da alma até chegar no nascimento humano que a gente tem hoje. O porquê a gente está preso dentro desses nascimentos, desse ciclo de nascimentos do Sansara, e qual é o propósito e qual é a metodologia para a gente ir se sutilizando, se purificando para poder alcançar uma plataforma de transcendência. Então, todas as glórias são para Srila Sridhara Maharaj. Muita gratidão mesmo, assim, dele revelar esse conhecimento para a gente, um conhecimento que não havia sido revelado por ninguém antes dele. Então, é muita misericórdia mesmo ele ter trazido essa linguagem poética e direta que fala sobre um conhecimento tão sofisticado, né? Então, que a gente tenha as bênçãos de poder compreender adequadamente o conhecimento que ele está transferindo para a gente. Capítulo 4. Origem da alma. Como a alma aparece primeiramente neste mundo? De que estágio de existência espiritual ela cai ao mundo material? Esta é uma questão muito ampla que requer alguma informação básica. Existem duas classes de almas, jivas, que vêm a este mundo. Uma classe vem dos planetas Vaikunta, pela necessidade do Nitya Lila, os passatempos eternos de Krishna. Outra vem por necessidade constitucional. O Brahma Jyoti, o plano marginal não diferenciado, é a fonte de infinitas almas diva, as partículas espirituais atômicas de caráter não diferenciado. Olha só. O Brahma Jyoti, o plano marginal não diferenciado, é a fonte de infinitas almas diva, as partículas espirituais atômicas de caráter não diferenciado. Então, Brahma Jyoti é o aspecto impessoal, é a membrana, é o que separa o transcendental do material. Então, esse Brahma Jyoti, ele é como um oceano de consciência. Por quê? Porque todas as partículas estão dissolvidas dentro dele, é não diferenciado. É o que se chama de uno. O uno é o Brahma Jyoti. Quando fala somos todos um, está falando do Brahma Jyoti. Então, as almas vêm desse lugar, do Brahma Jyoti, uma parcela delas, né? Como está sendo dito aqui, uma parcela vem de Vai e uma parcela vem do Brahma Jyoti. E aí, isso vai ser especificado quando ele for falar sobre o Nitya Lila, que são os passatempos eternos. Voltando, né, para o aspecto dessas almas diva que vêm do Brahma Jyoti. Os raios do corpo transcendental do Senhor são conhecidos como Brahma Jyoti, e a diva é uma partícula resplandecente de um raio do Brahma Jyoti. A alma diva é um átomo naquela refulgência, e o Brahma Jyoti é o produto de um número infinito de átomos diva. Então aqui ele está explicando, o Brahma Jyoti é a união de todos esses átomos de almas não diferenciadas. E aí ele está falando também que o brilho do corpo de Deus é essa resplandecência, imaginando como um fogo. E todas essas almas estão dentro desse brilho. E essas almas são parcelas, partículas desse brilho. Então é como quando a gente vê uma fogueira. E aí a madeira dentro da fogueira ela estala.
e aí sai aquelas pedacinhos de fogo de dentro da fogueira. E aí a gente vê vários pedacinhos de brilho, como uma poeira brilhante, que se apaga. E é exatamente isso. Por quê? Porque na medida que a gente se afasta da origem, que é o fogo, o nosso fogo, ele se apaga. Por quê? Porque a gente é um reflexo, a gente é uma partícula que não é independente. Não é uma partícula independente, a gente depende de Deus. Então a gente é esse pedacinho de fogo que se separa do fogo original. E quanto mais a gente se afasta, mais a gente perde o brilho da gente. Então, como o tempo é relativo, a gente está nesse caminho de perder brilho na medida em que a gente se afasta de Deus. E é por isso que a gente entende, né? Tipo, as pessoas brilhantes são as pessoas que são entusiasmadas, porque entusiasmado é cheio de Deus. Então, outra coisa, né? O nosso coração é o espelho da alma. Então, o nosso brilho na realidade é o nosso reflexo, é o reflexo da luz que vem de Deus. Então, na medida em que a gente limpa o espelho da alma, o brilho de Deus aumenta. Então, a gente reflete mais luz, a gente vai poder iluminar mais. Por quê? Porque removeu a sujeira do nosso ego. Então, esse cristal que está sendo polido, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em uma pedra preciosa, a pedra é preciosa, mas ela revela o valor dela depois que ela é lapidada. E depois que ela é lapidada e polida, ela amplifica a luz que ela recebe. Por isso que as pedras brilham. Não tem uma luz dentro da pedra. A pedra vai refletir com potência a luz que ela recebe. E aí onde a gente vê o trabalho de lapidação, é o trabalho de um mestre. Então a gente deve ser essa pedra bruta que se entrega a um mestre para ser lapidada. Porque se a gente tentar fazer isso sozinho, a gente vai botar para perder a pedrinha da gente, tá ligado? Aí vai ter que ganhar uma outra pedrinha na próxima vida. E aí na próxima vida, se a gente encontrar o mestre, talvez ele queira lapidar a pedra da gente, porque não é fácil. É um grande sacrifício. Não é fácil você lapidar uma pedra. Por quê? Porque tem que ter muito conhecimento das infinitas possibilidades daquela pedra não resistir à lapidação. Então tem muito afeto, muito cuidado, muita atenção, muito conhecimento técnico e experiência. Isso é um mestre espiritual. Então é muito legal, né, a gente pensar de formas metafóricas como a gente pode viver o nosso autoconhecimento, né? A gente tem que trazer para um campo em que seja acessível. Então, que isso seja acessível, que esse conhecimento seja acessível. Srila Maharaj, ele já traz isso de uma maneira muito acessível, né? Só que ele já dá isso para quem já está andando. Então a gente tem que ter muita paciência com quem ainda não aprendeu a andar, né? Tem que dar apoio, tem que pegar na mão, tem que sustentar mesmo, às vezes colocar no braço e levar para a pessoa ver que precisa andar, precisa se mover, não vai conseguir ficar no mesmo lugar, é só dor e sofrimento. A gente não vai conseguir carregar ninguém até o fim do caminho, mas a gente pode dar uma força, a gente pode dar um apoio, né? É isso que Gurudeva pede para a gente fazer, né? Dá o exemplo, faz o melhor que você puder.
Então, continuando, geralmente as almas emanam do Brahma Jyoti, que é vivo e crescente. Dentro do Brahma Jyoti, o equilíbrio delas é de alguma forma perturbado, dando início a algum movimento. Da não diferenciação, inicia-se a diferenciação. De um simples lençol de consciência uniforme, surgem unidades conscientes individuais. E porque a alma diva é consciente, ela é dotada de livre-arbítrio. Assim, da posição marginal, elas escolhem o lado da exploração ou o lado da dedicação. Então, como eu falei, né? Alguma coisa acontece nesse lugar de paz e não diferenciação, desse nirvana, algo se agita. Então, como essa madeira que estala, como alguém que bate com alguma coisa no fogo e faz ele estourar, ou como uma água que quando ferve, as partículas, as moléculas evaporam. Da mesma forma, algo agita esse oceano de consciência, esse fogo de consciência não diferenciada. E essas almas diva que estão lá dentro, adormecidas, elas despertam. Então, elas saem da não diferenciação para a diferenciação, para a individualização. E é nessa individualização que elas podem escolher ir para o plano infinito, ir para o mundo espiritual, ir para os mundos Vaikunta, ou vir para o plano material. E aí é o que Srila Maharaj coloca como o lado da exploração ou o lado da dedicação. O lado da exploração é o mundo material, o lado da dedicação é o plano transcendental. E aí ele fala um verso de um mantra. Krishna Buli Sediva Anadi Bahir Mukha. Anadi significa aquilo que não tem começo. Quando entramos na terra da exploração, adentramos no fator tempo, espaço e pensamento. E quando decidimos vir para explorar, a ação e reação começam na terra negativa do empréstimo. Embora lutemos por nos tornar mestres, na verdade nos tornamos perdedores. Os servos de Goloka e Vaikunta também são vistos situados dentro da jurisdição de Brahmanda. Brahmanda é a criação material. Goloka e Vaikunta estão fora da criação material. Então aqui ele está dizendo que os servos de Goloka e Vaikunta, os servos, por quê? Porque Goloka e Vaikunta é um plano de dedicação. Então, aqueles que servem, aqueles que estão dedicados amorosamente a servir a Deus, os servos de Goloka e Vaikunta, também são vistos situados dentro da jurisdição de Brahmanda, que é o universo. Então, esses servos entram dentro do universo material. Mas isto é apenas uma brincadeira, um lila. Eles vêm do plano superior apenas para participar dos passatempos do Senhor e então retornam. As almas caídas vêm da posição marginal dentro do Brahma Jyoti e não de Vaikunta. A diferenciação aqui é a seguinte: os avatares. Porque toda vez que vem um avatar, toda vez que Krishna se assume uma forma pessoal e entra dentro do universo material, os associados dele vêm junto, os amiguinhos dele, tudo vem junto. Todos os mais próximos dele vêm também, porque ninguém quer ficar separado de Krishna. Então eles vêm para o mundo material. E aí os lilas
acontecem, os passatempos divinos acontecem. Então, dentro do universo material estão as almas que vieram do Brahma Jyoti e escolheram o plano da exploração. E dentro do universo material tem essas divas que já vêm de Goloka ou de algum mundo Vaikunta para executar passatempos por aqui. Isso amplia de uma maneira maluca. Por quê? Porque até Tulasi, que é essa planta sagrada que a gente usa para fazer os cordões, né, que a gente usa os colares, e para fazer também as japamala. E Krishna fala que só aceita comida se tiver uma folha ou mandiare de Tulasi para servir para ele. Tulasi é uma amiguinha de Krishna. Ela é uma vaqueirinha, ela é uma princesa na real. Ela é uma princesinha, filha de um Maharaj lá, que é de Vrindavana. E quando Krishna vem para esse mundo, ela vem junto com Krishna. E aí ela pede a Krishna uma bênção de estar sempre perto das pessoas que amam ele. E aí Krishna fala, então você pode ficar no mundo material, ficar em Budiloka, esse planeta Terra, na forma de uma planta Tulasi. E ele fala, eu só vou aceitar comida se tiver uma folha sua, então todos os que me adoram sabem a importância da prachada, e eu só vou abençoar a comida que tiver uma folha de Tulasi. E a japamala, que é onde a gente usa para cantar o Mahamantra, é feita com um tronquinho de Tulasi depois que ela abandona o corpo. A madeira, ela vira a madeirinha dos terços, né, da japamala, e ela vira, os galinhos finos viram esses colares. Então, esse lila continua acontecendo no mundo material. Então, Tulasi é uma dessas almas que vem do plano transcendental, vem de Vaikunta, vem de Goloka Vrindavana para o mundo material e continua aqui. Então, esses são os exemplos, né? Aí, continuando. A primeira posição de uma alma no mundo material será como a de Brahma, o Criador. O que ele quer dizer aqui? Que a gente é Brahma? Não, mas que a primeira alma dentro do universo é Brahma, depois de Vishnu, porque vem de Vishnu. Então, Vishnu não é uma alma, ele é a própria superconsciência. A primeira alma que entra dentro do universo é Brahma. Mas, quando a nossa alma individual entra dentro do universo material, ela entra com desejo de criar também. E é através do que a nossa alma cria para o próprio interesse que ela adquire karma e se aprisiona dentro do universo. Então ele continua. A primeira posição de uma alma no mundo material será como a de Brahma, o Criador. Então, seu karma pode levá-la para o corpo de uma besta, como o tigre, onde ela é cercada de uma mentalidade de tigre, ou para o corpo de uma árvore ou trepadeira, onde diferentes impressões podem cercá-la. Dessa maneira, a pessoa se envolve em ação e reação. O caso é complexo. É desnecessário analisar os detalhes da história de um átomo particular. Estamos preocupados com a coisa em geral, como a transformação da concepção material brota da consciência pura. Olha só, estamos preocupados com a coisa em geral, como a transformação da concepção material brota da consciência pura. Então, primeiro vem a consciência, depois vem a matéria. A gente vai parar aqui e aí a gente continua depois como elétrons e consciência. É o subtítulo desse capítulo. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma observação?
sobre esse trechinho do capítulo 4? Pode ligar o microfone, pode falar. Beleza, então. Continuando, a gente vai para a leitura do Graha Sutras. E no Graha Sutras a gente chegou numa parte que fala sobre os reinos planetários. Reinos planetários, é legal esse termo, né? Mas ele está falando sobre regência. São os reinos planetários. O que é que cada planeta reina? Onde ele reina? O que ele controla, né? Então, os reinos planetários. Nos reinos planetários, o Ernest Wilhelm, ele traz o Sol e a Lua são soberanos. O superintendente é Marte. Mercúrio, a gente está na página 81. O Sol e a Lua são os soberanos. O superintendente é Marte. Mercúrio é o jovem soberano. Os conselheiros são Júpiter e Vênus. O servo é Saturno. E o exército, Eraho e Queto. Nessa sucessão, o Sol deve ser refletido em cima, deve ser o mais elevado, né? Então, Brihad Parashara Hora Shastra, natureza e forma dos grahas, verso 14 e 15. Os grahas são vistos como formando um reino, com cada graha fazendo parte integrante do reino. Os grahas também desempenham esses mesmos papéis no reino do eu. Sol e Lua, os soberanos. O Sol e a Lua são os dois soberanos. O Sol é o rei e a Lua a rainha. Em uma sociedade democrática, o Sol é o presidente ou o oficial eleito encarregado, e a Lua é o rosto gentil da presidência, normalmente a primeira-dama. No reino do eu, o Sol e a Lua também são os governantes. O Sol, a alma, e a Lua, a individualidade. O Sol dá ao eu a inteligência e a confiança com as quais agir, a força do rei. Se o Sol estiver bem situado, o indivíduo está confiante, age de maneira inteligente, firme e confiável. Se o Sol é afligido, o indivíduo é inseguro, inconstante e age com medo, compulsão, pressão dos colegas e etc. Em suma, não devido à sua inteligência, a Lua fornece confiança social e a capacidade de interagir. Os pontos fortes da rainha. Se a Lua estiver bem situada, o indivíduo está seguro em se relacionar com os outros, é sensível aos outros e gosta de interagir com seu próximo. Se a Lua está aflita, o indivíduo fica desconfortável em se relacionar com os outros, insensível e evita se relacionar com o próximo. Marte. Deixa eu ver aqui. Não vai dar para a gente ler tudo, não. Mas vamos ver até onde a gente chega. Marte. O superintendente. Marte é o superintendente, aquele que dirige, sob o comando dos dois soberanos, todas as atividades Marte é o superintendente, aquele que dirige, sob o comando dos dois soberanos, todas as atividades importantes do reino. Ele faz isso como comandante encarregado das atividades militares, como engenheiro em projetos de construção, como os cavaleiros dos dias antigos. Marte é o braço direito do rei e da rainha, que age e tenta cumprir todas as suas diretrizes. No reino do eu, Marte é a faculdade lógica com a qual governamos e dirigimos nossas ações. O que quer que entre em nossa mente e o que
e o que esperamos fazer, devemos nos esforçar para alcançá-lo, o que significa agir logicamente. Se Marte estiver bem situado no horóscopo, o indivíduo se exercita de tal maneira que certamente resultará na consecução de seus objetivos. Se Marte estiver mal situado no horóscopo, o indivíduo se esforçará de tal maneira que o sucesso possa apenas evitá-lo. Nota: a palavra sânscrita para descrever Marte é neta, que significa guiar, e alude à ideia de guiar da maneira que os olhos, netra, nos guiam. Neta, neste sutra, é frequentemente traduzido como chefe do exército. No entanto, essa é uma visão um pouco limitada, pois Marte é quem lidera e guia qualquer projeto. Traduzir a palavra simplesmente como superintendente, aquele que cuida para que o que deve ser feito seja feito. Se ele supervisiona o exército, a segurança, as florestas nacionais, a construção de um governo, etc. Então está explicando essa posição de Marte como o que age, o que controla a ação. Controla porque ele é o superintendente. Mesmo que ele não faça, ele responde por isso. Então, ele cuida para que seja bem executada todas as coisas, né? Essa capacidade de agir, né, que teria uma tendência à ação correta. Eu vou ler Mercúrio ainda. Mercúrio, o jovem soberano. Mercúrio é o jovem soberano, o príncipe herdeiro que governará o reino após a morte do rei. Mercúrio, sendo jovem soberano, compartilha muitas das habilidades de liderança, gestão e inspiração do Sol. De fato, é somente através das habilidades de negociação e fala de Mercúrio que é possível liderar, gerenciar e inspirar de maneira eficaz. O Mercúrio sólido é um trunfo para o horóscopo de todo governante, sem o qual eles são obrigados a administrar mal o seu país. Nos tempos medievais, quando os reis reinavam, um rei que não produzia herdeiro era um fracasso em seu país, e seu fracasso invariavelmente levava a conspirar e derramar sangue, como muitos buscavam o poder do trono. No reino do eu, o jovem soberano representa o intelecto, sendo o intelecto o quanto de nós conhecemos e compreendemos conscientemente. O intelecto, sendo jovem soberano, tem muito a aprender e tem muitas percepções imprecisas, mas, à medida que envelhece e amadurece, aprende cada vez mais a verdadeira natureza de si mesmo, até que esteja pronto para herdar o trono, que é compreender a verdadeira natureza de si e de todas as coisas. Nesse ponto, o intelecto é despertado para a verdade das coisas e se torna Buddhi, a inteligência exigente, que compreende o Sat, a substância real, do Asat, a substância irreal. Se Mercúrio está bem situado no horóscopo, o indivíduo é capaz de entender o que eles pensam. Se Mercúrio estiver aflito, preconceitos, conceitos errôneos e concepções pessoais interromperão sua capacidade de ver a verdadeira natureza daquilo que eles estão tentando entender. O Sol é ele próprio, a alma, mas é somente através de Mercúrio que somos capazes de conhecer a onisciência da alma. Por esse motivo, Mercúrio orbita mais próximo do Sol. À medida que amadurecemos espiritualmente, reconhecemos cada vez mais a verdadeira natureza das coisas, até sermos despertados para o conhecimento da alma. Pô, dá vontade de continuar lendo, né? Mas é o seguinte, galera. Eu vou segurar aqui
a partir de Júpiter e Vênus, para a semana que vem, deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém quer fazer algum comentário? Agora, Oi? a gente entende que a Lua é a mente, né? Aí aqui esse último comentário que ele falou do Mercúrio me deu uma confundida aí. Beleza, vamos lá. Mercúrio. Qual parte? Quando ele fala, essa parte que ele fala sobre o intelecto da pessoa, do Mercúrio bem posicionado, o intelecto não funciona de um jeito, mal posicionado funciona de outro. E a Sim. gente tem uma questão, aí a gente está falando da inteligência, é isso? A Sim. forma como a pessoa pensa e não é como a pessoa pensa, o quanto ela entende sobre as coisas, é isso, né? É isso. Então, tem uma coisa que aí agora vai ficar bem claro para você. Quando a gente pensa os elementos materiais, são oito elementos materiais: terra, fogo, água, ar e Akash, que é o espaço. Espaço no sentido de que esses 4 elementos precisam ocupar algum lugar. Então, precisa do espaço onde os elementos vão ocupar. Esses são os 4 elementos grosseiros, mais o elemento Akash, que é sutil. Beleza. Mas, além disso, existem mais 3 elementos, que são a mente, a inteligência e a identidade, que em algumas circunstâncias é traduzido como ego, mas não é o que a gente chama de ego, é essa identidade individual. Então, a mente é uma coisa, a inteligência é outra coisa, e identidade, esse ego é outra coisa. Então, seria esse ego, essa identidade, até mesmo essa ideia de alma, né? Seria o Sol, a mente, a Lua, e a inteligência, Mercúrio. Dá para entender? Sim, aí eu tô vendo aqui aquele mapa lá que você colocou. Aí tá eles falam que tá escrito falso ego. Falso ego. Pronto, falso ego. Falso ego tem vários tipos, tem várias traduções possíveis. Seria isso, falso ego, né? A falsa identificação. Mas é isso. Aí a gente pode colocar que é Marte esse falso ego ou não tem nada a ver? Não, é o Sol. O falso ego é o Sol? Porque pode ser, depende de como você se identifica com o Sol, é o que está falando. Tipo, a inteligência. A inteligência você pode ter ou não ter. Então, pode ser boa ou pode ser ruim. A mesma coisa é o Sol. O Sol pode ser bom e o Sol pode ser ruim. Depende da forma como você age com o Sol. Tá, entendi. Entendeu? Sim, É a mesma coisa. Lembra que a gente viu lá atrás a Lua? A Lua pode ser boa ou a Lua pode ser ruim. A mente pode ser nossa amiga ou a mente pode ser nossa inimiga. Pela visão dos Jyotish, a Lua brilhante seria positiva, a Lua escura seria negativa. Shukla Paksha positivo, Krishna Paksha negativo. Mas a gente não se resume a esse tipo de interpretação. A gente vai abordar a forma como a mente age. Se a mente está em Krishna Paksha, mas ela age positivamente, essa mente é amiga. Se a mente está em Shukla, se a lua está em Shukla Paksha, mas ela age maleficamente, essa lua é inimiga. A gente não vai considerar. Depois tem. Isso é assunto do conteúdo que a gente vai pegar no sábado. Então, assim, vou aproveitar esses minutos finais. Eu nunca acredito que alguém assiste até o final, então, mais uma vez, eu vou colocar aquela brincadeira, né? Quem estiver assistindo o vídeo até aqui, coloca um comentário no vídeo do YouTube, porque aí depois eu vou fazer algum arranjo justamente em relação ao grupo que está sendo montado no sábado. A gente vai começar agora, no dia 2 de setembro,
Isso mesmo, dia 2 de setembro, a gente vai ter o primeiro encontro aos sábados do retorno, né? A gente já teve esses encontros aos sábados, mas agora com um propósito específico de fazer um curso de introdução, pelo menos, aos giotes, na perspectiva da astrologia singular. E aí eu falo que é na perspectiva da astrologia singular, porque o giotes mesmo, tradicional, mesmo em suas várias vertentes, porque tem várias vertentes de giotes, ele é muito pesado no sentido kármico, pragmático, de mostrar muito sofrimento. E a gente tenta ver essa informação, mesmo que kármica, da perspectiva espiritual, de uma maneira que a gente possa se libertar do cativeiro material. Então, a gente segue a orientação dos mestres espirituais que estão preocupados com o nosso desenvolvimento mesmo de autoconhecimento, não no desenvolvimento material. Então, a perspectiva da astrologia singular é uma perspectiva que busca por esse lugar de desenvolvimento da alma, do desenvolvimento da nossa relação com a transcendência. E é a respeito disso que a gente vai começar esses encontros aos sábados, pretendendo que a gente fique sempre aos sábados, assim como a gente está sempre às quartas-feiras, só numa circunstância ou outra que a gente não possa se encontrar, todos os sábados, às 17 horas, das 17 às 19, mais ou menos. A outra coisa é a seguinte, a gente sempre tenta falar um pouco sobre as efemérides durante o nosso encontro, mas como eu abro a sala um pouco mais cedo do que eu coloco para gravar, a gente acaba conversando sobre as efemérides quando não está fazendo a gravação. Então, eu recomendo que quem quiser acompanhar as efemérides, acompanhe ao vivo. Por quê? Porque eu vou falar, sempre que eu falo sobre as efemérides, eu falo sobre as efemérides que estão acontecendo agora. Só que do hoje, que é o ao vivo, para o momento em que o vídeo entra no canal, a pessoa vai perder alguns dias de previsão. Então, eu aconselho que quem quiser acompanhar as efemérides entre ao vivo nos encontros, e aí, quando eu coloco para gravar, eu vou dar sempre prioridade ao conteúdo, seja ele literário, né, escritural, ou o conteúdo filosófico mesmo, que eu fui pegando dos mestres que eu encontrei no meu caminho. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me dão de fazer serviço. Então, é graças a vocês que eu estou conseguindo me dedicar com todo o meu coração e tentando fazer o melhor que eu posso para satisfazer vocês e agradar o meu mestre espiritual. Então, o meu maior objetivo é que Gurudeva fique feliz comigo, porque eu tento transmitir da forma mais fidedigna o conhecimento que eu recebi, que a gente possa se encontrar muito em breve, que qualquer benefício de qualquer coisa que eu tenha falado, os méritos e as glórias sejam transferidos para Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshakshita Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada, Srila Bhakti Ranjan Madhusudana Maharaj e todos os outros mestres que eu encontrei pelo meu caminho, entendendo que todos vocês também são os meus mestres, porque fazem com que eu seja cada vez melhor e com que eu me dedique cada vez mais à minha vida espiritual. Então, fico muito feliz de ter vocês na minha vida, fico muito feliz com todos os encontros que a gente faz, que a gente tenha muita energia e muito tempo pela frente para continuar criando esse espaço que para mim é um espaço de muita boa associação. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Galadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um grande abraço para todo mundo. Sábado a gente se encontra. Estou esperando por vocês. Até mais. Haribo, galera.